Bem, gente, então a gente viu algumas características do limite, a sua definição de uma forma intuitiva e como calcular dessa maneira. Então a gente calculava os limites de um lado, calculando os valores da função cada vez mais próximos, e depois do outro lado, cada vez mais próximos do ponto que a gente quer. Obviamente que isso é uma forma para vocês conseguirem adquirir uma intuição melhor sobre o conceito de limite. Nem sempre a gente vai ter uma calculadora do lado para conseguir calcular o limite dessa forma, e é uma forma que a gente acaba gastando muito dinheiro e muito tempo. Então, o que a gente vai começar a ver agora são algumas propriedades para a gente conseguir calcular limite de uma forma um pouco mais direta. Tá certo? Então, primeira coisa, seja uma constante, C pertencente aos reais, uma constante, e suponha que a gente tem aí duas funções, f e g, e que os limites existam em x tendendo a A. Tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é o limite de f de x mais g de x com x tendendo a A é igual ao limite de f de x com x tendendo a A mais o limite de g de x com x tendendo a A. Ou seja, o limite da soma das funções é igual à soma dos limites das funções. Então aí, veja que a ordem da fala altera a interpretação, tá? Do mesmo jeito que a soma, eu só separo os dois limites, a subtração eu também separo, tá? Então eu tenho que o limite de f de x menos g de x com x tendendo a A é igual ao limite de f de x com x tendendo a A menos o limite de g de x com x tendendo a A, tá? A próxima me diz que o limite de uma constante vezes a função é igual a constante vezes o limite da função. A quarta propriedade diz respeito à multiplicação de funções. Então, se eu tenho o limite de f de x vezes g de x, isso vai ser igual ao limite de f de x vezes o limite de g de x. Então, eu também consigo separar multiplicando aí os dois limites. Antes eu tinha a multiplicação das duas funções, agora eu tenho a multiplicação dos dois limites. Né? Veja que a ordem aí é diferente. Antes eu multiplicava as duas funções e aplicava o limite. Agora eu separo, aplico o limite nas duas funções e depois multiplico. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer com a divisão. Tá? Então, o limite de f de x sobre g de x é igual ao limite de f de x dividido pelo limite de g de x. Né? Isso se o meu limite de g de x com x tendendo a A for diferente de zero. Né? Senão a gente tem aí uma indeterminação. A próxima propriedade me fala o seguinte, que o limite de f de x elevado a n com x tendendo a A é igual ao limite de f de x com x tendendo a A, tudo isso elevado a n. Tá? E o n é um número natural, ou seja, é um inteiro positivo. Perfeito? A sétima propriedade me diz que o limite de uma constante é igual a constante. Né? Isso é meio óbvio, dado a definição do limite. O oitavo me diz que o limite de x com x tendendo a A vai ser simplesmente A. E veja a propriedade 9. Temos que o limite de x elevado a n com x tendendo a A é igual a elevado a n. Então, nessa propriedade, nada mais é do que a consequência da propriedade 6 com a propriedade 8. Então, veja, o que a gente fez? A gente usou primeiro a propriedade 6
Então, a gente tinha o limite de x elevado a n, a gente fez o limite de x e tudo isso elevado a n. Aí a gente calcula o limite de x. O limite de x vai ser igual a então aí eu tenho a elevado a n. Tá bom? Então faça isso na folha passo a passo para vocês entenderem o que foi falado. Da mesma forma, a gente tem que o limite da raiz enésima de x é igual à raiz enésima de a. E a última propriedade, o limite da raiz enésima de uma função com x tendendo a é igual à raiz enésima do limite dessa função com x tendendo a a. Tá? Então veja que essas últimas propriedades, elas nada mais são do que a aplicação das outras propriedades. Perfeito? Então, todas essas propriedades, elas não vêm do nada, elas não saíram da minha cabeça ou da cabeça do Leibniz e do Newton. Elas têm uma prova, a gente só não vai fazer isso agora, tá bom? Agora o que eu quero que vocês façam é, olhem esses exemplos. No próximo vídeo eu vou resolver cada um passo a passo, tá? Mas eu quero que vocês agora parem um pouco, olhem para cada uma dessas funções e vejam cada uma das propriedades e como que vocês podem usar as propriedades dessas funções. Perfeito? Então, até o próximo vídeo, onde eu vou resolver esses exemplos.